Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje chegou aquela gostosinha sexta-feira, sextou, aquele dia que é o mais importante da semana, porque começa com sexo, veja vocês, o Dia Internacional do Sexo, há quem diga que ocorre isso. Por isso esse giro está começando e também começo perguntando para você, pode sexo? Pode sexo, meninas? Deve Pode sexo. sempre. Hoje a gente vai trazer um assunto, na verdade são dois, que é a fisioterapia pélvica e a terapia sexual. No último episódio, eu fiz essa pergunta para vocês e vou repetir. Dá match esses dois juntos? Sempre dá Sempre match. dá match. Sempre. Na verdade, ele é um match necessário. É um match que traz muitos prazeres, vamos dizer assim? Com certeza. E aí, como é que é essa junção das duas? Porque a fisioterapia pélvica é algo relativamente novo. Sim. Como é que está ganhando espaço como complemento até da terapia sexual? Com conhecimento, né? Conhecimento dos pacientes e conhecimento até mesmo dos profissionais, né? Porque os profissionais têm que saber do que se trata. A fisioterapia pélvica, a terapia, né? O atendimento interdisciplinar, que a gente vê isso acontece muito no sistema, no SUS, né? A gente vê isso com mais dificuldade em hospitais, clínicas particulares, assim, né? Porque o SUS é uma escola, na verdade, né? Então, assim, e nós vamos aprendendo. O tratamento de todo e qualquer indivíduo deve ser interdisciplinar, independentemente de patologia. Tem havido uma tendência da medicina com relação a isso, né? Felizmente. Felizmente. E a gente até pensou em trazer esse tema agora, porque, assim, outros episódios a gente falou sobre as disfunções. E aí, assim, então a terapia sexual e a fisioterapia pélvica é só para quem tem disfunção? Não. Então, hoje a gente quer falar bastante sobre para quem é e o que a gente faz. Na verdade, é para todo mundo. Sim. Né? Quando a gente falou de educação sexual, a gente falou, é para todo mundo. Educação sexual, e aí inclui nós duas nessa educação sexual, tanto da criança, do adolescente e do adulto. E todo mundo deve ter acesso, porque a gente trabalha em todas as áreas, não só na disfunção. Eu estou direcionando as perguntas para as suas respectivas aqui. Eu acabei não apresentando, mas eu imagino que quem acompanha deve saber ou não. Então, vamos lá. A Natália, ela é fisioterapeuta pélvica. E a Cidinha, ela é terapeuta sexual ou sexóloga. Então, por isso que aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa, na nossa troca, eu estou direcionando as perguntas assim para as respectivas, mas elas trabalham juntas. É muito importante esse trabalho em conjunto. Cidinha, você falou da questão de todos, a fisioterapia pélvica ser para todos, e a terapia sexual, idem. Mas com relação à fisioterapia pélvica, o seu parceiro, eu enquanto mulher, ter um homem como parceiro, eu enquanto mulher, tendo uma mulher como parceira, a fisioterapia pélvica, ela também é importante? Sempre. Eu falo assim, que a fisioterapia pélvica, ela tem que ser feita antes de você precisar da fisioterapia pélvica, né? Porque qual é a nossa tendência? Se a gente tem problema, a gente procura ajuda. De qualquer profissional ali. Se eu tô com dor na mão, eu vou no ortopedista. Sim. Né? Se eu perco xixi, porque a parte da incontinência, a incontinência urinária, a parte da fisioterapia pélvica vem muito nesse, perdeu o xixi, a fisioterapia pélvica. Não, a gente abrange muito mais. Inclusive, que a gente sempre fala aqui sobre essas questões de sexualidade. Só que a gente precisa conhecer nosso corpo lá atrás. Então, você tem que fazer terapia antes de precisar de terapia. Aliás, eu acho que todo mundo precisa de terapia, mas enfim. Sou a favor também. E a fisioterapia pélvica antes de você ter qualquer disfunção. Você vai fazer fisioterapia pélvica para se conhecer, saber. O que a gente vem sempre falando, as pessoas não se conhecem, né? Eu falei, nós fomos fazer a pesquisa, né? Isso aqui é uma vulva. Ninguém entende que isso é uma vulva. Isso aqui é vagina. Não, isso não é uma vagina. Vagina é a parte de dentro. É isso aqui que é a vagina. Isso aqui é o canal vaginal. E isso, a parte de fora, é a vulva. As pessoas, homem, mulher, não sabem onde está o clitóris, não sabem o tamanho do clitóris, que ele é gigantão.
Aqui tá a glande dele, mas ele vem até aqui atrás. Ó como ele é gigantão aqui e vem aqui também. Então, é o autoconhecimento. Aí eu tô falando das mulheres. Os homens também não se conhecem. Porque o que que é ensinado? Nada. O que que você ensina pro homem? Pouco. Então, eles não sabem que tudo isso aqui tem músculo em volta, que tem inervação, né? Aonde tá a uretra? As mulheres, muitas não sabem aonde sai o xixi. Então, Acha que tem um buraco só. é um buraco só. E não é. Então, o autoconhecimento é entender que a fisioterapia pélvica, trata do assoalho pélvico, mas não só. Uma respiração errada pode gerar uma pressão sobre o seu assoalho pélvico e aí te trazer consequências. Por falar nisso, onde o assoalho pélvico, dá pra gente contextualizar? Daqui. É momento de aprendizado, gente. Peraí, Vamos que agora lá. eu vou tirar tudo daqui de dentro, Lindo que depois... esse assoalho. Ai, gente, eu sou apaixonada nele. Você A precisa gente ver... tem que ser, né? Precisa ver minha alegria quando chegou. Gente, é um assoalho pélvico feminino porque ele é o mais fácil de se encontrar. Tá? Então, pensa que isso aqui é em pé. Alguém tá em pé aqui, assim. O assoalho pélvico... Alguém, no caso eu, que seja eu em pé aqui. Tá. O assoalho pélvico, visto aqui como se tivesse me cortado aqui, é esse grupo de músculos. Olhando de baixo, é tudo isso aqui. É o assoalho pélvico. Tudo que tá em vermelho aqui é músculo. Músculo. Certo? Parte que faz parte do canal vaginal e da região anal também. Então, o assoalho pélvico é esse nosso chão. Por isso que ele chama de assoalho, que é um grupo de músculos, tá? E aqui, encaixadinho, até nessa pelve que eu gosto bastante, a gente tem o reto, que termina aqui. Nós temos, gente, isso aqui é útero, trompas, tá? Que vem aqui. E nós temos a bexiga, certo? Certo. Que fica aqui. Então, os nossos órgãos pélvicos estão apoiados sobre esse assoalho pélvico. Claro que a sustentação deles não é só por músculos, tá? Tem outras estruturas aí. Mas isso aonde você aprende? Você não aprende isso em nenhum lugar. Você nem toma a atenção de que isso está dentro de você. Exatamente. Não é? E a fisioterapia pélvica vai ensinando tudo isso. Né? Então, assim, é fazer antes de ter problemas, antes de ter questões a se tratar. A minha pergunta próxima vai ser meio óbvia diante de tudo que a Natália falou, mas vamos lá. Qual é o momento em que essas duas especialidades caminham juntas? Sempre, né? Sempre. Quando chega para mim, a gente sempre brinca que depois eu encaminho para a Nath. Quando existe uma disfunção sexual, que eles me procuram, uma disfunção, né? Falando de disfunção, que não é só na disfunção, mas assim, falando de disfunção. Quando procuram, eles procuram pelas queixas emocionais, psicológicas, enfim. Mas eu preciso encaminhar para fisioterapia, porque muitas vezes não, todas as vezes já existe uma questão de assoalho pélvico, de musculatura, uma questão fisiológica. Então, precisa ser trabalhado por ela. É o que eu sempre falo para meus pacientes. Eu falo, se você não trabalhar a fisioterapia, não lidar com a dor, não resolver essa parte, eu também não consigo aprofundar a parte da terapia. E eu não consigo aprofundar se eu não tiver uma sexóloga do meu lado. Claro. Então, assim, todo paciente, todos, sem exceção, eu encaminho para terapia. Não significa que eles vão. Sim, porque é um você caminhar. tem que estar aberto para fazer isso, né? Você tem que querer. É o que eu sempre falo. Eu não indico exercício individualizado para cada um, né? A partir da avaliação que eu faço. Eu indico o sexólogo ou a terapia, porque tem alguma coisa ali, eu preciso. E não tem como separar corpo e mente. Não existe isso. Não certo. tem como. Aliás, tem pacientes que chegam para você, a porta de abertura não é a Cidinha, mas você? Tem sim. E aí os motivos são os mais diferentes? Normalmente é por incontinência urinária. Tá, é o campeão. É o campeão. Perdeu o xixi, é o campeão, tá? Muito embora esses pacientes chegam
Depois? Depois de assim, já faz uns 10 anos que eu perco xixi. Meu Deus, mas como assim faz 10 anos que você perde xixi? Vamos lá, o que é perder o xixi? Perder xixi é um monte de coisa. Bom, primeira coisa. É um monte de programa só coisa. sobre isso. É um monte de coisa. Dá pra fazer um programa só sobre isso. Primeiro, nós temos em qualquer fase da vida, né? Vamos pensar assim, depois que desfraldou, né? Porque a gente não tem o controle ainda naquela fase. A gente tem que conseguir segurar o xixi no banheiro e fazer o xixi no banheiro, tá? Certo seria. Certo? Se eu tossir e perder xixi, isso é uma incontinência urinária. Se eu rir e perder xixi, isso é uma incontinência urinária. Se eu fizer algum esforço e perder xixi, isso é incontinência urinária. Se eu precisar sair correndo, eu tô aqui, estamos conversando, me deu vontade de fazer xixi, eu tenho que sair correndo pra ir no banheiro, isso é uma urgência que também envolve questões de incontinência urinária. Se não dá tempo de eu chegar nesse banheiro, é uma incontinência urinária também. Então, são várias coisas. E normalmente a incontinência urinária não vem sozinha. Muitas vezes essas pessoas são pessoas constipadas, que têm dificuldade para fazer cocô, que aí vai gerando uma pressão nesse assoalho pélvico que vai causar uma incontinência. Normalmente essas pessoas têm dores para ter relação sexual. Quem não consegue fazer cocô, muitas vezes, tem uma questão com pôr para fora alguma coisa. Né? Então, assim, é um conjunto. Você percebe que, às vezes, até uma constipação, você precisa do fisioterapeuta, você precisa do psicólogo, você precisa do médico, você precisa... Até porque você falou da incontinência urinária, que é o motivo principal, e aí mexe muito com a socialização, com a autoestima, com a sensação de impotência. Então, vocês trabalham muito juntas, né? Muito Muito, mesmo. Assim, muito. acho que a gente não vive mais uma sem Já a outra. é fato. É que isso. nem, eu vou fazer, no meu caso, é que nem isso aqui com isso aqui, sabe? No meu Exatamente. caso. Nas relações hétero. A gente sabe que tem outras composições. Pode ser esse aqui com esse aqui, Pode, esse aqui com esse pode. aqui. É, mais ou menos Nas relações isso. hétero. A gente não fica sem. E quando a gente fala que é para todos, a fisioterapia pélvica e a terapia sexual, é para todos mesmo. Porque imagina que só não seja uma terapia sexual. Também sou psicóloga de todos os casos. Então, chega um paciente depressivo, com depressão. A depressão, ela já atingiu toda a parte social, né, dessa pessoa, desse indivíduo. Ela, se está medicado, a medicação por si só já alterou totalmente a sua resposta sexual. E se alterou a resposta sexual, precisa ir para fisioterapia pélvica. Né? E mesmo que não tenha alterado, mesmo que o paciente não fale. Porque às vezes a gente chega na parte sexual lá, depois de muitas sessões, né? Um bom tempo. Ainda assim precisa. Sempre precisa. São coisas que vão caminhar sempre juntas. Sempre. Isso mostra muito claramente, vou fazer uma outra questão aí, mas que tem um pouco a ver, que às vezes a gente imagina que a fisioterapia pélvica, ela é usada, ela é indicada para disfunção. Só que não, né? Não. Porque você acabou de me dizer que os casos, eles... Não, é para tudo. E é para sempre, assim, né? Porque se você conhece, você sabe como é que é seu músculo, que ele tem força, que ele contrai, que ele relaxa, você consegue ativá-lo para fazer uma atividade física. Você se conhece, você consegue fazer xixi melhor, fazer cocô melhor, ter relação sexual melhor. Qualidade de vida. Qualidade de vida, independentemente de ter disfunção. Sim. Quando eu falo para o paciente precisa fazer fisioterapia pélvica, eu tenho todo que fazer um ensaio antes, sabe? Para falar. Então, a fisioterapia pélvica não ela não vai enfiar muito a mão em você. Homens, então, não, ela não vai ficar pegando em você. Homem é todo... Né? Existe uma série de exercícios, e aí eu tenho que fazer um pouco dessa pré-educação, explicar de assoalho pélvico, eu explico um pouquinho como funciona. Então, vai lá para fisioterapia pélvica para você trabalhar isso. Existe todo um preparo para fazer isso, porque a fisioterapia pélvica, eu tô falando até para os pacientes que chegam por mim, é uma coisa muito desconhecida ainda. Muito. Mas existe há muito, né? Muito. Eu comecei a trabalhar com isso em 2008, né? Meu trabalho de conclusão de curso foi de disfunção sexual. Então, ó, eu falo assim, a gente
Eu desbravei um pouquinho, muita gente atrás de mim desbravou muito. Hoje em dia ela já é mais falada, né? As pessoas tratam com mais naturalidade, mas mesmo assim, se não tivesse profissionais como a Cidinha, a nossa vida seria um pouquinho mais difícil também, né? Porque... Então, E é fundamental o trabalho de vocês duas e isso é juntas, né? conhecimento, Sim. né? E a gente sabe que tem partes que eu não consigo ir, viu? Isso aqui, olha, até mesmo quando tem pacientes assim como, isso aqui você tem que ver com a Cidinha. A gente tem percebido uma tendência de cada profissional na sua especialidade, quando a gente está falando de saúde, trabalhando em conjunto. Eu acho isso maravilhoso, uma baita de A gente avanço. voltou do congresso, como a gente falou no outro episódio, né? E nós ficamos, assim, felizes de ver muitos urologistas e ginecologistas na mesma sala, falando a mesma linguagem. Precisa do médico, precisa da psicóloga, precisa da fisioterapia. E que delícia que é você conseguir trabalhar todas as frentes para você ficar melhor, né? Sem dúvida. Natália, você falou dos músculos, né, que compõem tudo. Assim como os nossos músculos, se não trabalhar, atrofia? Se não trabalhar, fica fraco. Ok. E nós, mulheres, ó, deixa eu ver, a Marcinha tá todo mundo sentadinha de perna cruzada aqui, né? Exato. Cada vez que a gente cruza a perna, eu deixo esse assoalho pélvico mais tenso, mais fraco. Nossa, eu vou descruzar. Não, eu também fico me policiando toda hora para descruzar, mas é hábito, né? Uhum. É social, é cultural, como a gente vem sempre falando. É cultural, senta de perna fechada. Menina, senta de perna fechada. E nós estamos de calça, teoricamente, eu não precisaria ficar aqui de perna cruzada, né? Uhum. Então, assim, eu preciso treinar esses músculos. Principalmente porque esses pobres coitados são esquecidos. Ninguém nem lembra deles. Ninguém nem sabe que é músculo. Quiçá que precisa ser treinado. E eu tô aqui. Agora eu tô sentada, a pressão sobre o meu assoalho pélvico tá menor. Mas se eu fico em pé, ele tá lá. Tá tudo, a gravidade tá me levando para baixo, meu assoalho pélvico tá lá, firme. Não tá escorrendo xixi. A gente não fica em pé e escorre xixi pela perna. Nem fezes, nada disso. É porque meu assoalho pélvico tá aqui, ó. Firme e forte. Trabalhando. Ele tem função, ele tá coordenado. Ele sabe que ali ele tem que me segurar. Não só ele, tem outras estruturas que é bem mais complexo, mas principalmente ali. Então, tem que ser trabalhado. E é engraçado, eu tô ouvindo a Natália falar e me vem à cabeça assim, que é um auto-olhar, né? Que é o que as pessoas, a princípio, vão buscar para você, junto com você. Sim. Geralmente é isso mesmo. Mas eles também vêm por conta de uma queixa, né? Às vezes as pessoas mandam mensagem, oi, tudo bem? Eu respondo, tudo bem, e você? E a minha vontade é responder, não tá tudo bem. Você está me mandando uma mensagem, é sinal que você não está bem, Sinal que tem alguma né? coisa que... Sinal que tem alguma coisa. E é o que a gente tem que plantar, junto com a educação sexual, que vem, a educação do autoconhecimento, é que assim, a gente não tem que esperar uma coisa ficar ruim para procurar ajuda. Né? A gente tem que se antecipar aos problemas, a gente se antecipa, né? A gente não espera atravessar a rua e ser atropelado para depois olhar para os dois lados. A gente olha. Claro. Por que a gente espera tantas coisas acontecerem? Claro. Por que a gente espera adoecer para se cuidar? Vamos nos cuidar antes. É o que a gente fala. Fazer atividade física. Todo mundo sabe que fazer atividade física faz bem para a saúde. Ponto. Fazer atividade física com assoalho pélvico funcional é muito melhor para a saúde. Poderosíssima. Exatamente. A fisioterapia pélvica, ela, de certa maneira, eu esqueci o que eu ia perguntar, tá? Ainda bem que a gente tá gravando. Espera só um pouquinho. Fisioterapia, sabe o que é, gente? Eu não almocei. Então, minha cabeça não Meu Deus do céu. Mas eu deveria ter comido pelo menos calma. Eu vou lembrar o que eu ia te falar. Da Fisioterapia... Da anorgasmia ou não? Não, lembrei. Das mulheres. Tá. A fisioterapia pélvica, tô falando agora de mim, chegou ao meu conhecimento por conta da idade. Daquele secamento vaginal que se tem e tal. Mulher com 40, 50 anos, até mais, chega para você por conta disso? Chega e você bastante. Sente um aumento do conhecimento da técnica por conta disso? Sim, com certeza. Chega muito, tá? Nem sempre acaba sendo a principal queixa dela, porque vem a questão de tabu. De eu tenho vergonha de falar sobre a sexualidade, tá? Mas chega muito, né? Principalmente, os hormônios vão diminuindo,
os músculos vão ficando cada vez mais fracos, né? Nós vamos perdendo massa muscular, né? Você pode ver o corpo de uma menina ou de um menino de 20, de uma mulher de 30, de um homem de 30, de uma de 60, um de 60. Você vai percebendo a diferença da musculatura. A musculatura aqui é a mesma coisa. A parte de circulação sanguínea também, a atrofia. Então, chega muito paciente, muitas mulheres e com mais conhecimento. E eu percebo que as que vão já passaram por N. Especialistas. E daí, muitas vezes, elas não. Peraí, isso não é normal? Não é possível. Ai, então quer dizer que quando entrou na menopausa, a vida para? E não é. Então, tem várias coisas para se fazer. Sim, existem medicamentos, claro, mas existe o cuidar desse assoalho pélvico, fazer exercício, melhorar o aporte sanguíneo. Quanto mais exercício, mais sangue você manda, melhora a lubrificação, melhora conhecimento, diminui tensão, devolve funcionalidade, devolve vida. Vontade também, né? Exatamente. A libido vem. Exatamente, porque aí você vai se conhecendo. Tem um caso que também as pessoas têm muita preocupação, que é a anorgasmia. Anorgasmia. O que vem a ser? Vocês vão logo se identificar, não porque passam por esse tipo de situação, mas porque é algo que se fala muito. Que é? A ausência de orgasmo. Ok. Vamos lá. Anorgasmia, o nome, né? Palavrão aí, que as pessoas ouvem. Anorgasmia, embora as pessoas acreditem que seja só com mulher, não. Homens também não têm orgasmo. É mesmo? Sim. Porque uma coisa que a fisioterapia pélvica explica muito bem é que a ejaculação não necessariamente vem junto com o orgasmo. E aí os homens também não sabem. Mas a anorgasmia masculina, ela é menor prevalência. A feminina é maior. Então, alguns estudos mostram que 60% das mulheres não têm orgasmo. Mas às vezes não é responsabilidade dos homens? Também. Assim, onde fica o papel do homem? Num relacionamento de longo prazo, de parceria, um homem que não se preocupa, né? Tanto que a gente vê em relações homoafetivas de mulheres, elas têm um maior índice de orgasmo do que nas heterossexuais. Porque se conhecem melhor, se preocupa com quem tá ali. Exatamente. E tem uma outra questão que, assim, às vezes fala assim, essa mulher não chega ao orgasmo, tem a anorgasmia. Daí você vai conversar, você vai ver que, assim, essa mulher nunca vai chegar ao orgasmo porque o homem tem ejaculação precoce ou orgasmo prematuro. Ela não vai chegar. E ele não sabe o que fazer além disso. E ele não sabe o que fazer. Porque fica muito naquela questão que sexo é só penetração. E é muito além. E aí cai numa coisa, né, que a gente falou lá na educação sexual, que assim, falta o conhecimento do próprio corpo, falta o conhecimento do que é um orgasmo, porque muitas pessoas acham que são minutos e que vai ser uma coisa, porque ouve falar, nossa, eu fui pro céu e voltei, né? Umas coisas assim, e ficam nessa idealização. E aí fica naquele pensamento, então, que horas vai acontecer isso? E aí não acontece. Existe a questão de educação, cultura, religião, tudo que influencia nessa resposta sexual. Então, tem uma porção de coisas. Por isso que a gente fala que a terapia sexual não é só para trabalhar a disfunção em si. A gente trabalha uma vida. Sim. E se eu não sei onde está o clitóris, como que eu vou saber? Como que eu vou conseguir chegar a um orgasmo? Impossível, né? Porque, assim, na mulher, o clitóris, esse maravilhoso, que tem 8.000 terminações nervosas, serve só para o nosso prazer. Ele é o órgão que nos faz sentir orgasmo. Ter o prazer na relação. E ele é gigante, ele não é só isso, ele é gigante. Eu tô mostrando aqui, ele pega tudo isso aqui, ó. Ele pega aqui. Meu Deus do céu, como não acha? Por favor, né? Vamos trabalhar isso. Não dá, né? Vamos ser felizes, Por né? favor, né? Para de encher o saco e vamos ser felizes. Exatamente. A gente tá falando muito sobre a fisioterapia pélvica, embora esse assunto já tenha vindo à tona aqui, obviamente. Eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte. O jato do xixi, da urina, ele vindo torto. Essa pergunta é muito técnica, tá? Mas eu preciso fazer porque é algo que eu já ouvi falar. O jato do xixi, quando ele não vem
em linha reta, pode indicar algum problema? Pode, depende. E assim, uma vez, tá bom, às vezes ainda mais mulher que faz xixi fazendo malabares, dependendo onde tá, né? Que eu brinco, a gente Sim. faz malabares pra fazer xixi, Sim. né? Então, a gente precisa observar. Tá acontecendo sempre? Como é que é? E não é só a questão do jato. O jato nos indica muita coisa. Eu tenho que fazer esforço para esse jato sair, é por isso que ele sai torto? Muito torto. Tá sempre para um lado ou sempre para o outro. Que às vezes é uma dificuldade de relaxamento. Certo. Eu faço xixi e aí me dá a sensação de que eu não terminei tudo. Então, assim, o jato nos indica algumas coisas, mas não só. Então, percebeu alguma diferença? Mas, pra gente saber se o jato tá certo ou não, se eu demoro ou não, eu tenho que me conhecer. Tudo começa aí, né? Tudo começa. Tudo começa na autoobservação, no autoconhecimento. E deve terminar aí também, porque Sem você só dúvida. sente prazer se você se autoconhece. Para uma pessoa que está nos ouvindo e que não tem o prazer de sentar no seu divã, na sua cadeira, e está interessada na Natália, o que vocês diriam para essa pessoa? Na orientação e em tudo que você costuma ajudar a pessoa quando ela chega até você. O que vocês diriam para essa pessoa? Porque, quando um paciente chega até você, ou um cliente, né? Como é que você chama? Paciente. Tá. Quando o paciente chega até você e você percebe que há necessidade, você encaminha. Mas, de repente, quem está nos ouvindo agora já faz terapia. Mas se identificou com alguma coisa, mas tem aquela... Será que eu devo, não devo? O que vocês diriam para essa pessoa? Tá na dúvida? Vem. Eu ia falar exatamente a mesma coisa. Quando tem uma dúvida, é porque precisa procurar ajuda. Surgiu a dúvida, tem que procurar ajuda, né? Ela vai... Esse paciente vai chegar pra mim, vai falar, bom, eu vi, sinto isso. Olha, tá, isso é comigo, então nós vamos cuidar. Não, isso não é comigo, porque nem sempre é com a gente, né? Às vezes tem outras questões que eu também encaminho o paciente. Então, tá na dúvida? Vem. Ou também, foi o que a gente disse, quer se conhecer? Vem também, né? Que o autoconhecimento é tudo. E fazer a fisioterapia antes de precisar da fisioterapia. Fazer terapia antes de precisar da terapia. E quem já está em terapia, o que eu gostaria de falar é, se você já está em terapia e está com vergonha de falar das suas questões sexuais, pode falar para sua psicóloga, porque a psicóloga está preparada para isso. Ela é para isso, aliás. Não é para separar, ai, nossa, mas eu tô numa psicóloga, então agora eu tenho que procurar uma terapeuta sexual. Não, ela está preparada para isso. E se ela não estiver, ela também vai te dizer quem procurar. Sim. Antes, a gente tá entrando na reta final, eu só queria te perguntar o seguinte, Natália, assim como a fisioterapia convencional, vou chamar assim, a pélvica, ela também tem um tempo de realização? Tempo de sessão ou... E tempo de, faz um mês que eu fiz, tive alta. Tem isso? Tem um tempo de tratamento. Tem. Tá. Não é matemática. Tá? Ok, Claro, cada caso é um caso. Exatamente. Também. Claro que a gente tem estudos que falam, olha, uma incontinência urinária você leva pelo menos 3 meses para começar, até 6 meses. Ela tem um tempo. Sempre tem. Só que cada caso é um caso. Porque às vezes o paciente chega com uma queixa de incontinência, só que tem uma disfunção sexual, tem uma questão de constipação. Então, assim, esse paciente que provavelmente vai ficar mais tempo comigo. Certo. Tá? Mas tem um tempo. E eu sempre falo, o paciente, ele recebe alta, mas ele recebe alta assim. Daqui a um tempinho você volta, porque a gente acaba esquecendo de fazer os exercícios em casa. Então, assim, tem um tempo. Trata, melhorou, tá sem sintomas, ok, tá de alta. Eu sempre, depois de um tempo, oi, tudo bem? Como que você tá? Tá tudo bem? Tá conseguindo fazer os exercícios em casa? Porque só o fato de eu mandar uma mensagem já dá o start, o paciente volta a fazer exercício. Ela volta a olhar para ela. Exatamente. Ou para ele. Exatamente. E tem os pacientes que nunca querem ir embora, né? E tem os pacientes que não querem ir embora também. O negócio deve ser bom. Eu nunca fiz, mas deve ser. Tem os pacientes que não querem alta. Tem. Eu fiz essa pergunta porque, geralmente, a terapia... Existem altas em terapia, mas é um processo muito mais difícil, né? Sim. Por isso que eu fiz
essa pergunta com relação à fisioterapia. A gente conhece que fisioterapia também, quando você tem um problema de desgaste Joelho, de quadril, joelho, seja por que exemplo. for. Tem um período que você faz aquele tratamento. Por isso que eu fiz essa pergunta. E agora, sim. de verdade, para terminar, Cidinho, eu queria saber o seguinte. Você nota que diferença no paciente que você manda para a Natália e continua contigo? É muita diferença. Muita diferença. Porque uma paciente, vou dar um exemplo, uma paciente com dor para ter relação sexual. Ok, eu vou trabalhar toda a questão religiosa, cultural, fazer educação sexual e tudo mais. Mas, assim, quem tem dor tem pressa. E se tem dor, eu não consigo aprofundar muito mais, como eu disse. E aí, quando vai para fisioterapia e consegue o relaxamento e consegue ter uma relação sexual, um pouco mais de prazer na relação, às vezes nem uma penetração, enfim, eu já consigo trabalhar outras questões. E eu sempre falo, a dor ela é muito impactante, não só na questão da relação sexual. Uma paciente com fibromialgia está com muita dor. Eu não consigo trabalhar as questões emocionais enquanto ela não for num médico, num ortopedista, tomar uma medicação e conseguir não ter dor. Né? Quem tem dor tem pressa, tem que resolver rápido. E depois a gente cuida das questões emocionais. Mas é muito diferente. O tratamento em conjunto é muito diferente do que individualizado. Sempre melhor, sempre. Sempre melhor. Bom, quero agradecer mais uma vez, né? Vocês estarem aqui. Já é sócia. Já estamos juntas todas as sextas-feiras. Cidinha falou de que quem tem dor tem pressa, mas a felicidade também requer pressa. E às vezes essa felicidade é isso, é se cuidar, é olhar para si, é buscar melhorar, porque não há nada melhor do que você sentir prazer naquilo que você está fazendo, quando o assunto é isso aí. Bom, acho que a gente respondeu a pergunta inicial, né? Fisioterapia pélvica e terapia sexual não dá liga, gente, dá muito match. Muito. Match. E por falar em dar, a gente tá aqui aguardando. Adorei. Aguardando os nominhos que vocês vão mandar, sugestão, para que a gente batize, né, Natália? Fato, Vamos lá. Vamos mandar, deem nomes para nossa vulva, para o nosso pênis aí, eles são nossos. Porque por enquanto só o coitado do Chico que tá aqui solitário porque... Só ele que tem nome. Só ele que tem personalidade. Vamos dar uma personalidade. Lembrando, toda sexta-feira, aquele dia gostosinho, a gente tá de volta, eu e as meninas, e a gente espera vocês. Um beijo. Beijo, tchau. tchau.